Olá, pessoal! Vou aqui falar com vocês rapidamente. Rapidamente eu quero conversar com vocês a respeito de algo muito importante, muito importante. Mas eu quero começar contar uma historinha aqui para vocês. Claro e evidente que é uma historinha, mas passa pra gente algumas coisas bem interessantes. Olá, não vou saber o seu nome, mas vou chamar de Nath. Falar rapidamente aqui com vocês. Espero ser rapidamente, porque o último vídeo que eu fiz, eu demorei bastante, mas eu quero ser sucinta realmente. A historinha é a seguinte, você já deve ter ouvido falar. Um homem morreu afogado. É uma historinha, tá, gente? Começa triste, mas você vai entender onde eu vou chegar. Um homem morreu afogado e tal. E aí ele chegou no céu. Quando ele chegou no céu, ele foi reclamar com Deus, porque ele estava morrendo afogado, e aí ele estava no alto mar, ele estava morrendo afogado, ele estava se afogando, e aí ele começou a pedir ajuda. Deus me ajuda, Deus me ajuda. E aí Deus mandou o quê? Deus mandou não. Eu sou péssima para contar a história, gente, mas vamos lá, vocês vão entender. Ele estava pedindo ajuda ali em alto mar, e Deus... Ele tinha muita fé em Deus. Ele falou, Deus, manda uma ajuda para mim, para eu não morrer aqui desse jeito. Senhor, me ajuda. Ele ainda falou assim, me ajuda, Deus. Me salva aqui. Me pega aqui, Senhor. Eu tenho fé que o Senhor vai me curar. E aí passou um salva-vida, estendeu a mão para ele. Ele disse, não. Deus é que vai me salvar. Deus que vai me livrar. E aí o salva-vida foi embora. E aí ele continuou, Deus me salva aqui, Deus, me salva aqui. E aí apareceu um surfista. E ele, não, você nada. Deus, não dá a mão não, porque eu sei lá onde é que você vai me levar. Deus é que vai me salvar. E aí ele continuou orando, e depois chegou um barquinho. E ele falou pro cara do barco, não, pode ir embora, porque eu vou entrar nesse barco, sei lá, é Deus quem vai me salvar. E assim passaram essas 3 oportunidades, mas ele acabou morrendo. E quando ele chegou no céu, ele disse, Deus, como assim? Eu sempre acreditei que o Senhor é que ia salvar, o Senhor é quem salva, o Senhor é que é poderoso para transformar situações. E eu tô aqui, fiquei pedindo ao Senhor o tempo inteiro, o Senhor não me salvou. E obviamente que a gente sabe o resultado dessa questão, né? Deus falou para ele, olha, eu mandei ajuda para você, eu mandei um surfista, eu mandei um salva-vida e eu mandei um barquinho. Parecia nada, parecia pequeno, né? Mas era eu que estava ali através dessas pessoas, através desses recursos. Eu quero falar aqui com você rapidamente a respeito de muitas pessoas. Tô tortinha aqui, né, gente? Deixa eu virar assim. Muitas pessoas que ainda estão nesse pensamento de que às vezes estão passando por uma depressão, às vezes estão passando por uma ansiedade, às vezes estão passando por transtornos às vezes não é nem transtorno, mas um sofrimento de ordem emocional, de ordem psicológica. E muitas vezes, por sermos cristãos, nós achamos que pedir ajuda é quase que um ato de falta de fé. Exatamente. Aí é que a gente se engana. O ato de fé, muitas vezes, é justamente entender que nesse mundo tudo está sob o controle de Deus e que Deus está ali através de um médico, através de um psicólogo, de um psiquiatra, de um fisioterapeuta, de uma nutricionista, né? De diversas pessoas. A gente sempre associa que Deus só pode estar através de um pastor, de um missionário. Obviamente que eles têm o seu lugar, mas no contexto psicológico, Deus também deu conhecimento ao homem através da ciência para cuidar da sua criação, para cuidar da nossa mente, do nosso coração. Deixa eu falar para você aqui a respeito desse versículo aqui. Olha que interessante, não sei se você já leu esse versículo com atenção. Boa tarde, Franda Cecese.
Guto Figueiredo, sejam bem-vindos. Aqui está falando, olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ele vai falar para os Tessalonicenses, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre espírito, alma e corpo, ele fala de uma divisão aí da gente, de cada um de nós, e que é algo muito interessante, que até hoje alguns crentes, alguns irmãos, alguns teólogos, enfim, existe alguma divergência na forma de compreender essa divisão, né, do ser humano. Então, alguns são dicotomistas, outros são tricotomistas. E o dicotomista, ele acredita que nós somos feitos de corpo e alma. A alma seria a parte do espírito, né? Então, o corpo e alma. E outros já acreditam que somos divididos em 3 partes. Os tricotomistas acreditam que é corpo, alma e espírito. Eu, particularmente, vou por esse lado. Mas eu respeito muito os meus irmãos que são dicotomistas. O que eu posso falar aqui sobre essa ideia que para mim fica muito claro aqui no pensamento de Paulo, que é exatamente, nós temos a nossa dimensão de corpo, que é as nossas necessidades físicas, a nossa dimensão física, inclui aí nossa alimentação, nossa saúde física, o sono, o que mais? Atividade física, não sei se eu falei aqui, então, alimentação, tudo isso, né? Eu já falei. O que nós fazemos com o nosso corpo, a nossa relação com o nosso corpo, né, tudo isso. E nós temos a dimensão da alma, né, mas eu vou falar do espírito logo. Então a gente falou de corpo, espírito, que é a nossa relação com o espiritual, é a nossa relação com o absoluto, transcendente, para nós cristãos, é a nossa relação com Deus, é a nossa fé, né, é o nosso relacionamento com o absoluto, com Deus, que nós não vemos, mas que nós cremos, de onde é a nossa origem. É com Ele que nós nos relacionamos para a nossa salvação, para a nossa vida, né, de um modo geral. Então, é através do espiritual, da espiritualidade, que nós adoramos, nós glorificamos a Deus, nós oramos. Então, toda essa parte é o espiritual. Nós entendemos também o mundo espiritual. A Bíblia diz que quem é espiritual discerne as coisas espirituais. E, nesse sentido, Paulo vai falar isso sobre a nossa relação com Deus. E nossa relação com Deus, à medida que a gente vai crescendo em conhecimento de Deus, a gente conhece mais o mundo espiritual. A gente lê a Bíblia, a gente entende, a gente interpreta, percebe. E tudo isso é a dimensão espiritual da vida humana. Também a ciência coloca na parte da espiritualidade, coisas como a solidariedade, a esperança, a fraternidade, essas questões, né? Que seriam algo, vamos dizer, abstrato, mas também que tem alguma relação com algo maior do que o ser humano, tá bom? E aí, entre o corpo e o espírito, vem a questão da alma, que é bastante controverso para alguns. Para mim é muito simples, até por causa do estudo da psicologia, e não sai em hipótese alguma do que a Bíblia diz. Eu trouxe para vocês aqui o próprio apóstolo Paulo falando sobre isso, né? Ele fala aqui muito claramente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo considera a dimensão alma. E se a gente for para o grego, o próprio grego, que Paulo era extremamente conhecido no grego. Paulo era um cidadão romano, e a gente tem que lembrar que todo o período, né, romano, né, Paulo era um cidadão romano. A gente sabe que na época de Jesus Cristo, na época de Paulo, existia ali a colonização romana. Roma era o grande império, grande colônia ali. Então, influenciava muito a Palestina, a cultura judaica, de certa forma. Porém, a cultura romana, ela veio da cultura helenista,
né? Ela veio dos gregos, que foram os grandes impérios, o grande império antes de Roma. E aí, todo o conhecer, toda a filosofia e outras áreas também que influenciavam Roma enquanto um grande império, eram extremamente acoplados, ligados, né, com a cultura helenística, com a cultura grega. E Paulo era um cidadão romano, então ele era um cidadão greco-romano, vamos dizer assim, em termos de cultura, de entendimento, de visão das coisas, né? Mas era também um judeu de nascimento, de família, de tradição. Mas ele era um homem estudado, muito estudado também na cultura helenística. E aí a gente vê que a fé de Paulo, né, o conhecimento de Cristo, o conhecimento da cultura judaica, mas principalmente do Evangelho de Cristo, não o afastaram daquilo que ele conhecia em termos culturais, em termos intelectuais, em termos da sociedade romana e grega. Ele conseguiu fazer, inclusive, uma adaptação, não do Evangelho. O Evangelho era aquilo mesmo. Evangelho era evangelho e ele não mudava a palavra de Deus, ele não negociava. Mas em muitas coisas ele conseguiu falar na linguagem helenística até para alcançar os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus, eram aqueles que não conheciam Jesus. Então ele foi um grande apóstolo que entrou na cultura, tanto judaica quanto na cultura helenista. Peraí, gente, tem alguém batendo na porta. Eu estou gravando uma live, tudo bem? Bem, então vamos lá. O que eu quero chegar aqui para vocês. Paulo, então, conseguiu ampliar o conhecimento até mesmo do Evangelho, a compreensão do Evangelho, falando na linguagem gentia, né? Falando na linguagem e também por causa da influência. Mas ele sabia muito bem separar as coisas, porém ele trouxe elementos helenísticos, elementos gregos, elementos romanos para a nossa compreensão hoje. E hoje nós temos muitas coisas que nós podemos entender, até mesmo sobre o Evangelho, porque nós também vimos aí nós enquanto país, enquanto nação, cultura latina, né? Mas também temos a influência aí de Roma, desse conhecimento grego, e tudo isso faz parte da nossa história. É só a gente estudar, né, que a gente vê aí. Mas aí onde eu quero chegar com tudo isso? A gente tem que lembrar que a filosofia, principalmente, que vai dar origem, por exemplo, à psicologia e outros saberes passam pela filosofia, tanto que na universidade você sempre estuda alguma coisa sobre filosofia. Então a filosofia vem muito à influência da filosofia grega e Paulo estudou muitas dessas coisas. Então, o estudo não tira a nossa fé de modo nenhum. Nós entendemos que acima de todo conhecimento está Deus. O homem muitas vezes deturpa, tira aquilo que Deus trouxe e tira Deus da história e faz sua postura ali, que muitas vezes leva algumas coisas boas, mas fica sempre faltando alguma coisa. Agora, não há como você tirar Deus, né, do conhecimento. Quanto mais você conhece Deus, mais você consegue entender o conhecimento do mundo. E a gente sabe que todo saber vem de Deus. Todo saber vem de Deus, todo conhecer. A medicina, ela perpassa aí pelo conhecimento da filosofia. A própria psicologia, como eu falei, a pedagogia, tantas coisas, né, que hoje são o direito, o direito e tantas outras áreas do saber perpassam pelo conhecimento grego e também pelo conhecimento já avançado aí do cristianismo, tá? Haveria muita coisa para falar, mas eu não quero perder o foco. Eu vou tentar fazer vídeos sobre isso mais lá na frente, me cobrem, por favor. Mas o que eu quero falar aqui é essa fala aqui de Paulo para Tessalonicenses, quando ele diz: o vosso espírito, ou seja, já falei aqui, a dimensão humana que liga ao sobrenatural, ao eterno, a Deus, ao absoluto, a nossa relação com aquilo que é além do humano, do material, que a vossa alma, eu não falei da alma ainda, e o corpo. Então vamos lá.
No grego, a palavra alma, ela significa, ela tem o nome é psique, tá? Daí se vem psicologia, o estudo da alma. Então a alma, para o grego, para a palavra grega psique, tem a ver com o centro das nossas emoções, da nossa mente, a relação entre mente e sentimentos e pensamentos. Então, é uma linha tão tênue que só mostra o quê? O ser humano, né? Vamos botar um triângulo assim. Então, espírito, alma e corpo. Inclusive, me lembrei aqui de uma música da Assembleia de Deus. Espírito, alma e corpo. O resto eu não sei porque eu não sou da Assembleia de Deus, mas eu amo a Igreja da Assembleia de Deus, sou batista. Mas, enfim, somos todos do corpo de Cristo. Mas aí a gente já vê. Existem coisas da nossa vida que são inerentes ao corpo. Áreas, situações da nossa vida, manifestações da nossa vida que são inerentes à alma e outros que são inerentes ao espírito. É por isso que muitas vezes a pessoa está espirrando e ela não vai espirrar e dizer glória a Deus, porque eu estou espirrando. Muito menos tossir e falar, está repreendido em nome de Jesus. Não, a princípio não. É uma coisa do corpo. No mínimo você está em algum lugar que tem poeira. Gente, deixa eu botar essa florzinha aqui, que eu acho tão linda ela. Peraí. Como é que ela não caia dali? Acho tão linda a minha florzinha. Aline, você está aqui. Priscila, diretamente de Moçambique. Cláudio. Olá, Cláudio. Missionário Juscelino. Olá. É o pastor do Farol? Fábio Souza. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, pessoal. O que eu estava querendo dizer para você é que tem coisas da nossa vida, cada uma dessas áreas tem o seu lugar. Agora, nosso funcionamento humano é o seguinte: uma área tem uma certa relação e até mesmo influência na outra. Porque se eu disse para você que eu estou espirrando e isso aqui não é diabólico, não é o diabo, a princípio não é, né? É só uma alergia, você pode estar num lugar que está cheio de poeira, tem ácaros ali que você não está vendo e que são extremamente visíveis em microscópio e você pode tomar um remédio e ali vai aumentar a sua imunidade e vai melhorar aí a sua reação alérgica e você vai ficar bom. Então é uma coisa fisiológica, uma coisa física, seu corpo. Agora também pode acontecer que o que fez com que você baixasse a imunidade ali, o seu corpo, né, baixou as defesas do seu corpo, pode ter sido alguma situação emocional. Pode ser. De repente você está passando aí por uma perda, por uma raiva, uma tristeza, né? E você não está trabalhando essa questão aí, e isso faz com que o seu organismo, até porque você fica triste, você chora, você come menos, várias coisas podem acontecer e fazer com que o seu organismo não responda mais às células de defesa. E aí você contrai a gripe. Aí é o quê? Uma questão emocional, psicológica, interferindo no seu físico, fisiológico. E às vezes pode ser que essa tristeza toda, que fez você ficar até com a baixa de imunidade, você ficou gripado ali, você de repente se sentiu tão triste por estar doente, você já está meio triste, aquilo tudo já mexeu tanto com você que você nem ora mais. Daqui a pouco você nem acredita mais que Deus está cuidando de você, você já está se perguntando por que Deus permitiu acontecer tudo isso. Daqui a pouco você está sem orar, você está sem fé, você não está mais cantando, afetou a sua área espiritual. Então as três áreas, elas trabalham juntas, elas trabalham, e por isso que o cuidado que nós devemos ter conosco mesmo é um cuidado integral. E aí quando Paulo fala o vosso corpo, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando aqui sobre cuidados, autocuidado. Então, quando você cuida do seu espírito, buscando uma vida de oração, buscando estar ali com o corpo de Cristo, estar se fortalecendo, ter amigos que estão ali intercedendo por você, lendo a palavra, ter devocional para ter o seu momento com Deus, para fluir mais na vida espiritual, fazer um jejum, fazer uma vigília, fazer um propósito com Deus, enfim. Essas coisas estão alimentando o seu espírito, conversando coisas espirituais, falando, como diz, Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, que ele fala, falando
em salmos, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, tendo cuidado com os relacionamentos com os quais você se relaciona. Não estou dizendo que você não possa ter amigos de outra fé, outra religião, mas eu estou falando para aquelas pessoas que vão estar influenciando diretamente com o que você crê, né? Você pode sim ter amizade com pessoas de outras religiões, mas sabendo quem você é, o que você crê, e sendo influência e não influenciado, né? Respeitando e sendo respeitado. Então, olha só, você cuida dessa área espiritual. E quando você cuida da área espiritual, você também deve cuidar da física, da área física. Você precisa ter cuidado com o que você alimenta, com aquilo que você deixa de comer, né? Será que você está comendo coisas que fazem mal a você? Será que você está deixando de beber água, que é algo tão importante? Hoje a gente tem tanto conhecimento em relação à ciência, então a gente tem muita coisa que a gente não faz porque a gente prefere ficar mais tempo no celular do que estar fazendo exercício físico e tal. Então, dormindo na hora certa, dormindo com frequência, naquele mesmo tempo, não deixando de dormir um tempo saudável aí, as palavras às vezes me fogem. Então, assim, cuidar da área física para a vinda de Cristo. Assim como você cuida da área espiritual para a vinda de Cristo, aqui ó, conservar irrepreensíveis e íntegros na vinda do Senhor Jesus Cristo, você também cuidar da sua vida espiritual para se manter íntegro até a vinda de Cristo. Aí agora a minha pergunta é, por que não cuidar do seu emocional para se manter íntegro e irrepreensível até a vinda de Cristo? Por que uma psicoterapia, eu estou aqui num consultório, por que uma psicoterapia não pode ser também um grande auxílio para você, para que você consiga falar de coisas que você não fala, de que ficam guardados aqui, quando você menos espera, aquelas circunstâncias, aqueles sentimentos vêm e quando você vê já estourou tudo e você então se coloca em situações complicadas, os relacionamentos acabam sendo atrapalhados. Por quê? Porque você falou coisas na hora que não devia, ou você surta, ou você tem crises, ou você está ali com ansiedade e essa ansiedade atrapalha o seu trabalho. E a gente está falando da área relacional, que tem a ver com o físico, né? O seu trabalho, o seu sustento, tem a ver com o espiritual. Às vezes o corpo de Cristo é inflamado porque alguém está ali com problemas emocionais e não se trata e chega na igreja e traz a inflamação para todo mundo. Então já interferiu, porque uma área interfere na outra. E nós vemos muitas pessoas que investem muito, né, na oração, no jejum, mas não investem na área espiritual, na área física, na área na área física e nem na área emocional. Às vezes a pessoa jejua 20 dias, que bonito, mas não cuida do emocional. Sabe o que acontece? O organismo pode se deteriorar ali pela fome, pelo tempo de fome, não tem um descanso, não tem uma renovação emocional, não tem uma pausa, não tem um descanso, não tem um momento de ludicidade, um brincar na vida, não tem uma coisa. Aí chega uma hora, dá um tilt lá e ainda agrava por causa do problema da baixa imunidade, da falta da alimentação, a própria fome que traz irritabilidade. Daqui a pouco a pessoa está pior do que estava e vai dizer que é o diabo. Não é. Às vezes com certeza mas às vezes não. Então, as 3 áreas precisam ser cuidadas. Como tem crente, igual a ilustração que eu falei no início, o homenzinho que estava ali morrendo, né, descendo lá, sendo afogado, e queria que Deus chegasse ali. Ele acha que ele queria que viesse um anjo, que abrisse o céu com um anjo com trombeta e disse: eis-me aqui para te salvar. Mas não foram anjos, foram outros anjos de carne e osso que usaram o seu conhecimento, como foi o bombeiro, né? Não falei salva-vidas. Salva-vidas é preparado para isso, para ajudar, mas ele não é Deus. E estender as mãos para o salva-vidas não mostra que você não crê em Deus. Ao contrário, faz você olhar para o salva-vidas e reconhecer que a mão de Deus está ali por meio daquele salva-vidas. Veio o homem do barco, que também usou ali o seu recurso para salvar, né, o rapaz lá.
Mas ele preferiu deixar passar porque Deus tinha algo maior, Deus tinha se revelado de outra forma. E tem pessoas que deixam passar também aí o surfista, né? Que às vezes o surfista tá ali, tenta segurar você, botar ali na prancha, quem sabe, ele sabe, né? Mas ele foi lá. Então muitas pessoas hoje vivem o cristianismo, né? E poderiam viver a plenitude. Porque Jesus, quando ele disse, eu vim para que tenham vida e vida abundância, vida em abundância significa o quê? Não é riqueza, prosperidade necessariamente, mas é você ter saúde nas 3 áreas principais, tá? Que é a área física, emocional e espiritual. E eu vou terminar aqui falando para você, eu tô aqui no consultório, recebo muitas pessoas cristãs, pessoas não cristãs, mas é muito importante, é muito interessante como a gente vê que muitas vezes as pessoas cristãs, elas têm bastante dificuldades, né, em dar um passo em direção à terapia, porque elas acham que é falta de fé, porque elas acham que tem que confiar em Deus, porque o psicólogo é Jesus. Mas lembre-se, Jesus ele não morreu para ser seu psicólogo, ele é seu Senhor, e ele é seu psicólogo, ele é o médico dos médicos, ele é o Salvador, ele é o mestre dos mestres, ele é tudo isso, tudo isso. Mas aqui na Terra, aqui nessa Terra, como humano que você é, na dimensão física, Deus trouxe médicos de carne e osso, Deus trouxe professores de carne e osso, mestres de carne e osso, né? Ele também veio em carne, mas eu estou falando humanos, e ele trouxe psicólogos humanos. Então não tenha medo. Se você tem dúvida, você pode falar comigo no direct. Como é que é? Me façam perguntas que eu posso esclarecer aqui para você poder buscar a sua ajuda, né? Pode falar comigo também para fazer sua terapia, vai ser um prazer trabalhar com você. Eu gosto muito de fazer psicoeducação, que é explicar muitas coisas, né? Às vezes as pessoas também não vão porque não entendem o que o psicólogo vai fazer. Será que o psicólogo vai, sei lá, fazer uma regressão comigo e eu vou ficar lá em transe? Não é nada disso, tá? Agora, existem algumas abordagens, e abordagens aí, tem alguns profissionais que trabalham com regressão e tudo mais. Eu não posso falar porque eu não conheço, tá? Eu vou falar do que eu conheço, né? E existem inúmeras abordagens que não se utilizam dessa questão da regressão. Não é uma coisa comum, para dizer a verdade. E eu não posso falar mais que isso porque eu não conheço. Agora, existem diversas abordagens que eu conheço, eu posso dizer que existem diversos modos de psicólogos ajudarem. Sem contar que existem psicólogos que são cristãos, né? Você não vai procurar ser um psicólogo e dizer, você é crente? Porque, primeiro, a gente nem é orientado a ficar falando da nossa religião. Não é isso que importa ali para o paciente. Mas existem pacientes que podem ter preferência. E eles podem sim dizer, olha, eu só vou no psicólogo se ele for um bandista. Ok. Vai rolar uma identificação? Então pronto. Se você vai se sentir melhor assim, eu só vou se for um padre. Você vai procurar por aí, eu acredito que tenham psicólogos que são padres. Aí eu só vou se for flamenguista. Procura que tu encontra. Aí eu só vou se for mulher. Também pode ser algo que você vai ficar mais confortável. Eu só vou a um psicólogo se for evangélico. Tem muitos. Procure, busque, tá? O importante é que você vá buscar ajuda psicológica, ajuda nesse sentido. Lembre-se que Paulo fala sobre a importância de estarmos cuidando das 3 áreas para mantermos integralmente saudáveis, né? Íntegros e irrepreensíveis, vamos falar assim, saudáveis, bem, minimamente bem, porque nessa terra não dá pra gente estar perfeito, né? Mas minimamente bem, até a vinda de Cristo. Se você não cuida, né, da sua cabecinha, né, você pode ter sérios problemas que podem, como eu disse, até interferir na sua vida espiritual, que podem interferir no seu físico. E aí, como é que você vai esperar a vinda de Cristo? Como é que você vai passar pelas grandes tribulações? Não vou dizer a grande tribulação, que aí existe essa discussão, né? A igreja vai passar pela grande tribulação ou não? Não importa. Nesse
Nesse particular não, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Não fica esperando pela grande, não. Às vezes você vai cair nas pequenas do dia a dia, se você não se preparar, se você não estiver se cuidando. Então Paulo vai dizer para nós isso. Manter a saúde do espírito, do corpo e da alma íntegros e irrepreensíveis. Fala sobre você cuidar. E você está cuidando? Tem gente que não vai para o médico há anos. Tem gente que não quer saber de psicólogo. Tem gente que está assim com muitos problemas de ansiedade. E sabe o que eles dizem? É só pensar melhor, não para de pensar besteira, não fica pensando nessas coisas aí que a ansiedade passa. Deixa eu te falar, não. A ansiedade é uma prova concreta de que o físico interfere no emocional. Então, quando a pessoa chega a determinados níveis de ansiedade, tem que haver medicação. Por quê? Porque interferiu tanto no cérebro, no sistema nervoso, que o corpo está respondendo, né, de tal forma que mexe ali com glândulas, hormônios, sistema nervoso central, periférico, os membros superiores, membros inferiores, glândulas, hormônios e tudo mais. E não é só você parar para pensar bonitinho, pensar positivo, não. Você precisa de acompanhamento, medicamento, mudança de rotina, mudança de hábitos, né? Terapias alternativas, e tudo isso foi inteligência humana dada por Deus para cuidar da criação de Deus, que é você e eu. Então, crente, se você sente a necessidade de ir, ou mesmo se você não sente, viu? Mas um médico ou um amigo, a pessoa que está junto com você, percebendo alguma coisa, está lhe orientando a ir ao médico, vá. Esse aqui, só para a gente terminar, quero agradecer a vocês que estão por aqui e pedir para vocês me acompanharem aqui no nosso canal. Nosso canal, ele vai estar trabalhando isso com vocês, o cristianismo e a saúde mental. Eu sou Elane Nascimento, psicóloga clínica, e eu quero também fazer um convite para você antes de terminar essa live. Mas aqui a gente, tô fingindo que é um cano, tá? Aqui é a vida do crente, tá certo? Muitas vezes nós recebemos água pura. Imagina esse cano aqui recebendo água limpa, água pura, água potável, água maravilhosa. Só que na hora de sair, sai deixa eu ver se sai alguma coisa. Sai uma gotinha, 2, 3. Agora imagina você precisando dessa água num dia de muito calor. Tá entrando a água pura e você tá esperando ali para tomar aquele banho, receber aquela água na sua cabeça, você morrendo de calor. O que está acontecendo? A água pura está descendo aqui. A água limpa, cristalina, está descendo aqui. Mas não está chegando. Mas tem água aqui. Muitas vezes na vida de nós cristãos, nós temos a água da vida, nós temos Jesus, está dentro de nós. Se a gente morrer, a gente vai estar com Jesus. Mas aqui nessa terra, nós precisamos dessa água para molhar a nossa vida, para nos dar, para que a gente até passe para outras pessoas, né? O frescor da água, saciar a sede, mas a gente esquece que no meio do caminho pode ser que tenham algumas coisas obstruindo a passagem. E aí é necessário que a gente olhe, né, para ver se tem. O que tem aqui? Aqui tá cheio de sujeira. Aqui também, olha minha gente, vê se dá para vocês, acho que não dá para vocês verem não. Olha isso. E tem mais coisa aqui que não deu para captar, tá? Agora você imagina essa sujeira toda que impede a passagem. E aí aquele que conhece a estrutura do cano, né? Orienta assim, eu vou trazer eu vou trazer aqui esqueci como é o nome da pessoa que cuida disso, gente, mecânico, encanador, e ele vai olhar aí para ver, para tirar essa sujeira. Não quero, né? O próprio Deus, ele pode limpar? Pode, basta ele fazer assim, um sopro, sai tudo. Mas muitas vezes, vivendo nessa terra, ele usa o próprio ser humano para cuidar. Então, lembre-se, às vezes é um amigo que você vai estar buscando ajuda, um conselho, se abrir e tudo mais. Amém.
Mas muitas vezes você vai precisar de algo além de um amigo que não tem o conhecimento profissional para te ajudar. E às vezes vai ser o próprio amigo, ou muitas vezes vai ser o pastor, um missionário, a pessoa da igreja que vai orar por você, que vai se comprometer com a tua alma, mas vai virar para você e dizer: até aqui nós podemos fazer, mas tem área que só um profissional vai. E Deus está lá com você. Então apenas ore, peça a Deus: Senhor, quem é que eu vou lá? Com quem eu vou buscar essa ajuda? E cuide-se, para que você não perca a oportunidade nessa terra de não só, apesar de estar com água viva correndo por dentro de você, mas você não poder desfrutar dessa água aqui, porque o cano está cheio de lama e de coisas que precisam ser tratadas, né? Tiradas, para que haja um fluxo normal da água. Afinal, lembre-se, tem coisas que Deus já fez por nós e tem coisas que só nós podemos fazer. Tirar o cano, abrir o cano para ser limpo, entender, chamar alguém que possa estar nos cuidando ali, tirar a pedra, remover a pedra, é coisa que a gente é que faz. Os outros milagres o Senhor já fez. Então eu quero falar com você para terminar, gente, para você que conhece ou não conhece o meu livro, Aliviando a Pressão. Esse meu livro, ele não é um livro espiritual, mas eu tenho o sonho de escrever livros com base bíblica. Esse aqui não é, tá? Mas você vai ver Deus em todas as páginas. Então ele vai falar sobre a pressão, a pressão social, a pressão emocional, autoconhecimento, conhecendo a si mesma, conhecendo as crenças que você tem sobre si mesmo, conhecendo as inseguranças, os limites, as suas emoções, conhecendo suas possibilidades. E aqui tem partes que você responde, né? Experiências que você passou, como essas experiências interferiram na sua vida, como você sentiu, quais as inseguranças que você tem. Pois é, esse livro ele é ótimo para você escrever sozinha, refletir. Até homem pode ler, viu? Pode ler e pode escrever, comprar o seu e fazer o seu próprio. Mas ele é específico, ele é dirigido a mulheres. E aí, tem muitas pessoas que fazem, que leem, mas na hora que respondem, ou não conseguem responder porque não sabem por onde começar, ou às vezes escrevem, mas não sabem como continuar, o que fazer com aquilo. Então eu quero chamar você para estarmos juntas num grupo online, falando sobre este livro e trabalhando as questões que você tem em relação a esse livro, as questões que esse livro trouxe para você. Se mexeu com você de alguma forma. E é tão bom aprendermos juntas, conversarmos juntas. Por isso será um grupo terapêutico, um grupo de leitura terapêutica aliviando a pressão. Se você já tem um livro e você quer fazer parte, fala comigo aqui no link que está na bio. Vem fazer parte desse grupo. Se você não tem um livro, quer ter um livro e quer fazer parte, também fala comigo através do link que está na bio. Se você não vai fazer parte do grupo agora, se você não tem um livro, se você tem um livro, mas não vai fazer, não tem problema nenhum. Você também pode entrar em contato para adquirir seu livro. Mas o que eu quero dizer para você é que vale a pena, faz parte desse autoconhecimento, de se permitir mexer naquilo que está ali dentro, na parte da alma, tá? E eu vou estar trabalhando com vocês, utilizando os meus conhecimentos, a minha experiência em clínica e tudo aquilo que a gente recebe. Eu creio, sim, como eu disse, Deus está à frente de tudo. Então eu creio que Ele que vai direcionar, mas também com base nos estudos que Ele me permitiu ter na universidade. Tá bom? Na universidade, nas pós que eu fiz também, pós-graduação, a leitura de livros, cursos de formação, é tanta coisa para a gente poder se formar. E a gente nunca sabe tudo, a gente continua estudando, continua se aperfeiçoando. Tudo isso para ajudar você, ajudar vidas. E você pode sim fazer parte desse grupo. Imagina aí você, uma vez por mês, ter um encontro com as suas amigas, né? Encontro com outras mulheres que tiveram a coragem de abrir o cano e ver aí o que está acontecendo, que está interferindo até na vida espiritual, nos relacionamentos familiares, no trabalho, nos estudos,
em olhar para si mesma, na autoestima, né? Nos sonhos, em tudo. Então, assim, lembre-se, uma coisa interfere na outra. E se você quer fazer parte disso, se você quer dizer assim, não, eu vou, vamos cuidar. Porque uma vez que você se cuida, você tem como cuidar dos outros. Então, eu vou passar para você todas as informações desse grupo. E vai ser um verdadeiro investimento que você vai fazer em si mesmo. E uma vez investindo em você, investindo na sua saúde, vai interferir diretamente na sua vida espiritual, na sua saúde física e na vida das pessoas que você ama. Afinal de contas, o melhor presente que a gente pode dar para as pessoas que a gente ama é estarmos bem, para podermos nos dar para essas pessoas. Se você quer fazer parte, não esquece, fala comigo ou no direct, ou você pode colocar aqui mesmo nos comentários. Eu quero, porque eu vou entrar em contato com você diretamente no direct e explicar como você pode fazer parte desse grupo que vai iniciar no finalzinho de janeiro. A partir dessa semana eu entro em recesso, vou descansar, minha alma precisa, meu corpo e até mesmo meu espírito. E quando eu estiver voltando do recesso, eu vou estar iniciando esse grupo, se Deus permitir. Você pode fazer parte dele, tá? É bem baratinho, bem tranquilo, porque o que importa mesmo é que você invista em si mesmo, tá bom? Então, espero que acabei fazendo uma live grande. Gente, não tem jeito. Oh, meu Deus, quando é que eu vou fazer uma live rápida? Mas é tanta coisa para falar. Eu espero que tenha feito a diferença na sua vida, tá bom? Um abraço e continua com a gente aqui. Curte, por favor, para o Instagram entender, né, a relevância. Quando for publicado lá no feed, vai lá no feed, vai lá naquela parte que tem os nossos vídeos e tudo mais e curte para o Instagram poder entender a relevância para muitos cristãos. Muitos cristãos precisam saber disso. Um abraço, feliz 2024. Ainda está em tempo, né? Tudo de bom para você, tanto no espírito, no corpo e na alma. Tchau, tchau!